Olá, senhoras e senhores, esse é o Entre Essência e Aparência Podcast. Eu sou a doutora Cecília e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você conhecimento de valor que vai mudar a sua vida. Sim, hoje eu trouxe alguém que realmente tem referência no que vai falar, assim como meu outro convidado, até porque a gente não vai fazer nunca isso com você, que você gaste o seu tempo, você vai investir o seu tempo enquanto estiver aqui comigo. Eu vou ler um pouquinho daquilo que ela tem de experiência para compartilhar com a gente. Não vou falar o nome dela. Ela é psicóloga formada pela UERJ e mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela UFES. Com especialização em resiliência, atua há mais de 2 décadas no desenvolvimento... Gente, eu acho que ela nasceu fazendo isso, porque ela não tem 2 décadas. Ela é jovem, linda, maravilhosa, integrando psicologia e fé em sua prática de ensino, mentorias e palestras. CEO da GTD Publicações e autora dos livros A Grande Teia de Deus e Guardiões da Infância. Dedica-se à formação de pais, professores e líderes no cuidado de crianças e adolescentes. Também coordena a Escola de Formação Online e idealizadora do projeto Missão Psi, voltado para o acolhimento e psicológico voluntário. Casada há 25 anos com o cirurgião pediátrico Mário Vai Júnior e, a parte mais importante, mãe de 3 filhos. Vive em Vila Velha, onde sua trajetória pessoal e profissional é profundamente enraizada na fé cristã e no propósito de impulsionar pessoas a viverem plenamente os seus chamados. Com vocês, Flávia Luz Vaz, um prazer ter você aqui comigo, poder compartilhar um pouco sobre a saúde mental da mulher, um tema assim tão importante, tão atual e tão necessário. Seja muito bem-vinda, Flávia. A alegria toda minha, Cecília, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um privilégio participar desse podcast que veio para marcar esse tempo na vida das mulheres. Eu imagino isso de uma forma muito significativa. Estou muito feliz de estar aqui com você. A alegria também é minha, porque eu já conheço a Flávia, da gente conviver na igreja e ver o crescimento dela e a semeadura, né? Porque a gente trabalha semeando no reino e a gente vê tanta coisa acontecendo e poder usar o nosso conhecimento em prol daquilo que Deus tem nos chamado para fazer é um grande privilégio, né? E eu quero convidar você que já está aqui junto com a gente a nos seguir, compartilhar, envia esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder e também se inscreve aqui no canal, porque agora eu estou muito youtuber. Olha, eu quero trazer um presente aqui para a Flávia, alguns presentes, na verdade, que a gente pensou que fossem a cara dela. Bem, lindo! Para pensar em um livro, eu queria algo que realmente tivesse a ver com aquilo que a gente está falando e tivesse a ver com você enquanto psicóloga. E procurei e eu vi esse livro falando sobre identidade. E eu acho que é muito sobre isso que a gente vai falar e com muito carinho a gente entrega para você. Muito obrigada. Tem uma dedicatória que eu escrevi com muito carinho aí para você. E já fiquei até ansiosa para comprar para mim também ler, porque eu acho que é um livro que vai trazer assim, mais ferramenta para você trabalhar. Muito obrigada. E aqui, muito importante, isso aqui também mais um projeto que nós temos, que é o Beltá. O Beltá é a minha linha de skincare, que a gente, desde 2023, começou a pesquisar a respeito de ativos que vão, assim, otimizar o resultado daquilo que a gente faz no consultório e trazer um resultado cada vez mais natural. São produtos que são 100% naturais, tá? Não geram uma esfoliação, são produtos que são cruelty-free, todo um conceito muito atual de sustentabilidade e que vão trazer uma melhora para a qualidade da pele e vão te deixar mais maravilhosa ainda. Olha, para te aplaudir de pé, gente, que coisa linda. Depois eles estão aqui. Eu vou mostrar depois. Beltá, a gente tem 3 produtos, é um sabonete, um sérum diurno e um sérum noturno, porque a gente pensou em algo que fosse de fato prático. Você é mãe de 3, né, meu amor? Sim. Pastora, psicóloga, mentora. Sim. Tem que ser alguma coisa prática, porque a gente não tem tempo a perder. Muitas coisas não vão ser Exatamente. possíveis. Então a gente se colocou no lugar dessa mulher para trazer algo que realmente fosse possível de utilizar. Sim. Algumas vezes eu ouvi mulheres falando assim, eu comprei uma linha de produtos enorme, passou da validade, não consegui usar. Passou. E a gente trouxe algo que fosse prático. Parabéns. E depois você me dá seu feedback, parabéns. Tem sido maravilhoso. Já tô te dando parabéns. Obrigada. Incrível. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Saúde mental, né? Gente, a saúde mental, eu sei que, Flávia, você
ao longo da sua trajetória, eu tenho 41 anos e sei que não parece, tá, gente? Mas sabe como é? E a gente tem buscado ouvir muito as mulheres. E a gente, quando escuta, a gente se surpreende. Como a saúde mental da mulher tem sido afetada ao longo do tempo. E a gente vai conversar sobre isso de uma forma a trazer clareza, porque ainda é algo que é um mito para muitas pessoas, é um certo tabu, né, quando se fala em cuidar da saúde mental. A pessoa pode cuidar do coração, pode cuidar do estômago, mas não pode cuidar da mente, como se isso fosse algo errado. E a gente cuida da nossa vida espiritual, por que não cuidar da saúde mental? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso para realmente trazer não só conteúdo, mas clareza e levar aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas. A gente sabe que toda mulher um dia foi uma menina, né? Cheia de sonhos, espontânea. E o que acontece ao longo do caminho, ao longo da vida, né? Que faz com que essas meninas cresçam e se tornem mulheres com medo de existir de fato por inteiro? Fala para mim, Flávia. Olha, essa é uma pergunta muito relevante, porque ela dá pra gente um panorama. Quando eu penso nessa pergunta, eu não vou dizer só dessa família que recebe, mas antes mesmo dessa menina chegar em um lar, ela já teve uma mãe, já existe uma história de relação com a mulher nesse ambiente familiar, e ela já está numa geografia com cultura, com hábitos sociais. Então, a gente tem um cenário, Cecília, que é um cenário de recepção que vai formar essa menina que chega. E aí ela começa a trajetória dela. Então, ela vai ter o impacto de desejo materno ou não, da relação, muitas vezes. Olha, isso é tão sério, porque a gente tem sociedades ainda hoje, em 2025, que a mulher não é o sexo mais desejado quando ela vai sendo gerada. Então, o impacto desse não desejo de um pai, dessa necessidade da família de ter um homem, um filho homem do sexo masculino. Então, e aí ela vai seguir a jornada dela, ela vai ser uma adolescente, ela vai ter privações ou possibilidades, ela vai ter escutas, ambientes que vão validar ou não a sua construção de feminilidade, identidade. Ela vai se casar, então é uma jornada onde a mulher ela vai sendo formada e muitas vezes reformada, porque você tem sementes que vão sendo geradas naquela construção de uma identidade, uma feminilidade, e que vão sendo reformadas ou não durante a vida dessa mulher, impactando a forma como ela se vê, como ela sente em relação a si mesma e automaticamente o nosso tema de hoje, que é a saúde mental. Então a gente está falando de algo que é sistêmico, né, que é claro que a gente vai bater um papo longo aqui, espero que seja muito proveitoso para o nosso espectador, mas que tem a ver com a história de cada um. Então, quem está nos ouvindo certamente vai olhar, eu dei aqui alguns exemplos, né, a expectativa do pai, a história familiar em relação à figura de uma mulher, e cada uma vai olhar à luz da sua própria experiência, sua própria história. Mas o importante é esse olhar, né? Isso que a gente está chamando aqui hoje de se reivindicar, chamar o seu direito de ser. Então, é muito importante que esse conhecimento e autoconhecimento, ele aconteça para que a gente possa pensar em saúde mental. E encorajar essa mulher a buscar esse autoconhecimento. Eu acho que quando a gente entende que a gente pode viver uma vida muito melhor, muito mais leve, é buscando esse conhecimento. E às vezes as pessoas têm medo de gerar um confronto para buscar esse conhecimento, mas às vezes esse confronto é o lugar de cura. Exatamente. E por que não, né? E é muito importante. Você vê algum momento da vida que eventualmente faz com que a mulher se apague? Que ela deixe de ter esse protagonismo, a coragem de ser quem ela é? Tem algum momento que, estatisticamente, isso acontece? Então, eu vou marcar aqui dois momentos já na existência da formação dessa mulher. A adolescência é um, porque a gente tem ali a construção da identidade. Então, o ambiente, cientificamente, na adolescência você tem ali olha que interessante, vou contar para os nossos espectadores. Existe um teórico chamado Erik Erikson, ele diz que a vida da gente vai se formar por crises em cada etapa.
E na adolescência, o indivíduo em formação ele vai ter uma crise entre a identidade segura ou a confusão de papéis. Olha isso. Então, uma menina em formação, na adolescência, ela vai estar definindo a sua identidade. Então, é um momento muito poderoso para o bem ou para o mal. Porque quando você vem de uma jornada de validação, de proteção, de aceitação, você vai construir uma adolescência com mais segurança. E aí ela começa a vida adulta. É a hora, Cecília, que ela vai escolher uma profissão, ela vai escolher um amor. Olha o impacto disso. Então, o primeiro grande marco pela ciência, né? Claro que a gente teve uma infância aí que tem que considerar, mas já com a noção de identidade é na adolescência. Então, quando você tem uma menina que teve um ambiente, às vezes não foi nem a família, infelizmente, nem todo mundo tem o privilégio que eu e você tivemos, né? Nos bastidores a gente falava sobre isso, de termos pais bons cuidadores, mas às vezes teve um ambiente externo que ofertou. Então, às vezes, nessa adolescência e depois ali no casamento, né? Na relação amorosa, por quê? Olha que interessante. Porque é uma revalidação da sua primeira identidade. Então, um casamento bem feito, um relacionamento amoroso, onde há esse olhar para a mulher de espaço, onde você consegue construir, né, com o seu companheiro, com a pessoa que está ao seu lado, essa jornada de crescimento, a linha de produto, a escrita de um livro, não é? Então, são dois momentos muito marcantes que a gente sabe estatisticamente que você tem esse impacto. Por isso a gente tem hoje um alto índice de divórcio, aí é assunto para outras perguntas, mas que são dois momentos que eu marcaria aqui, a adolescência e o momento dessa escolha de um parceiro. Eles são momentos muito marcantes para o bem ou para o mal. E você precisa levar isso em consideração que não é mais só você, né? Tem um outro ali, e isso é muito importante. Não é a minha felicidade. Você, depois do filho, você entende que tem que ter um olhar muito mais altruísta. E vale a pena. Com certeza. Quando você percebe que a mulher se olha no espelho e ela já não se conhece mais, né? E assim, você percebe que é algo sobre aparência exatamente ou tem algo mais profundo? Quando essa mulher ela não vê mais, talvez, a menina que ela via ou a pessoa com vontades, com desejos, ela percebe que é a aparência dela ou ela percebe que realmente está sendo vítima da própria vida? Olha, a questão da construção, o lidar com pessoas na escuta, seja na minha jornada missional ou profissional, né? A gente vê que a noção de si, ela é muito além da aparência, embora muitas vezes ela reflita diretamente a forma como a gente cuida da aparência. Mas muitas vezes a mulher, ela vai juntando o que a gente chama de esquemas mentais, informações, coisas que você escuta, às vezes insatisfações que você vai tendo com o ambiente onde você está. Exemplo que você acabou de citar, né? Às vezes você não tem a escuta do companheiro, você não tem a escuta no ambiente que você ocupa, nos lugares, e aquilo vai construindo para dentro de si mesmo uma insatisfação interna que se produz numa estima alterada, vamos colocar assim, distorcida, né? Numa linguagem mais comum, de um senso comum. Então, essa relação de o que eu vejo, o que eu realmente sou, é muito distorcida em muitos momentos. Tanto que você lida com isso no consultório, você vê com certeza, né? Mulheres que, claro, você vai melhorar, né? Você vai cuidar, mas que elas enxergam muitas vezes diferente do que elas realmente são. Sem dúvida. Né? Elas são muito melhores do que aquilo que elas enxergam. Algumas não preenchem a data de nascimento. E aí eu vou conversar, e são mulheres que elas são mais velhas de idade porque elas estão bem. Eu falo, nossa, mas você está bem? Não, doutora, eu não estou. E aí eu conversei com uma paciente esses dias e falei assim, de repente é aqui dentro, mas aqui fora você está bem e a gente vai melhorar. E tudo vai melhorar também, mas a percepção dela, principalmente em relação por tudo que estava acontecendo, e depois a gente conversou, altera toda a percepção dela enquanto mulher, enquanto beleza, autoestima, né? Não consegue enxergar isso, né? E o aspecto expectativa, seja do outro, né? Então, às vezes, a fala de um companheiro, ou seja, da sociedade como um todo, ou seja, hoje em dia a gente tem um modelo comparativo
com as redes sociais, com os blogs, então a gente faz automaticamente essa comparação. Mas aí qual que é o desafio, Cecília? Não é o que o outro é, mas é exatamente o caminho que a gente está fazendo nesse bate-papo de hoje, é como eu sou, como eu enxergo que eu sou e como de fato eu estou construindo para que eu seja. Então, essa construção de inteireza, de correção, a gente não só vai corrigir, né? Usando os produtos saudáveis, sustentáveis que estão sendo criados, mas reconstruir por dentro. O reconstruir o quê, Flávia? Reconstruir muitas vezes essa fala que eu escutei por muito tempo, né? Às vezes no ambiente, eu dei o exemplo, gente, mas é super clássico isso. Às vezes uma menina que cresceu no ambiente que o pai queria um menino, né? Ou que tinha uma irmã mais inteligente, e aí você vai tornando a crítica do outro com o senso de valor sobre mim. Então, olha só, o que o outro fala não necessariamente é uma verdade sobre mim. E muitas vezes a gente vai construindo isso. É natural que uma menina, que uma criança, e às vezes a esposa, construa isso. Então, qual é o caminho para que isso possa ser atualizado, corrigido? É restauração mesmo. Eu checar o que eu estou sentindo com aquilo que de fato eu sou e aceitar e corrigir o que eu posso corrigir, mas o tempo inteiro fazer essa revalidação da minha estima. Porque, de fato, a gente tem situações emocionais hoje que nenhum procedimento estético consegue atualizar por completo. Ajuda, com certeza, é o papel, né? Também de construir, fazer essa reconstrução externa. Mas não é suficiente se essa parte interna ela não for corrigida junto. Por que esse lugar de merecimento é tão difícil para a mulher? O lugar de merecimento ele é construído num conceito que a gente chama de validação. E o que é validação? A validade de qualquer coisa é quando alguém vem e atesta, esse produto aqui está validado, foi provado, testado, né? E alguém vem dar um carimbo, uma validade sobre ele. Onde a gente vai receber isso? No ambiente que nos constrói, associado a perfil. Então, muitas vezes, você vai ter uma mulher nessa história de eu não consigo pagar para mim, mas eu pago para o meu filho. Né? Às vezes eu gasto dinheiro, mas já gasto com quem? Gasto com minha mãe, com meu parente. Mas eu não gasto comigo, eu não invisto em mim. Você vai ver pessoas que viveram em ambientes onde elas foram construídas para olhar para o outro. Então, essa validação, ela vem desse ambiente familiar. Tem um livro muito bacana que chama Amor e Respeito. Não sei se você já leu. Não. Você já ouviu, é fantástico. Diz o seguinte, que homens precisam de respeito e mulheres de amor. E o que é isso? Né? Então, a ideia é que um homem ele precisa ser formado num ambiente onde ele é respeitado. Para quê? Para que ele seja homem, para que ele aprenda a ter voz. E a mulher, num ambiente onde ela é tratada com amor. E amor é o quê? É o olhar, é a validação. É eu dar lugar para ela, eu dizer, olha, você é importante, entende? Amor diz, você é importante. Então, quando essa construção de identidade feminina, ela não experimenta essa validação, esse selo de validade, a metáfora do produto cabe bastante aqui para nós, ela tem muita dificuldade de encontrar o seu espaço, porque ela não se sente autorizada a existir. Validação é autorização para existir. E se eu não existo, eu não preciso de cuidado, eu não preciso de investimento, compreende? Então, é algo muito profundo. Muito. A validação é algo muito profundo, porque eu gosto de pensar nesse conceito para além da minha existência física. Né? De acordo com as minhas crenças, eu acredito que eu existo antes mesmo de eu existir. Né? Eu existo dentro de um sonho que veio antes da minha existência física. Então, eu já vim validada. E quando que acaba essa validade? No dia que eu fechar os meus olhos. Enquanto eu estiver existindo na Terra, eu sou válida. Se eu sou capaz ou não, se eu tirei uma boa nota ou não, se eu consegui passar naquela prova ou não, para algumas mulheres que estejam nos ouvindo, se eu conseguir tirar a carteira de motorista ou não, eu sou válida e eu vou continuar insistindo na minha validação, acreditando em mim, insistindo quantas vezes for necessário, porque eu acredito que eu tenho o direito, a autorização para construir uma vida durante a minha passagem por aqui. Então, quando isso, Cecília, não é dado para nós ao longo da nossa vida, aí é minha fala. Eu preciso me dar. E como que eu me dou? Fazendo, produzindo. Produzir é algo poderoso quimicamente. A dopamina é
nossa mágica química que nos ajuda nisso, que vai me dar esse lugar. Ninguém falou para mim, eu falo e faço. Por isso que o propósito e a produtividade, eles são muito importantes, porque eles ajudam a construção desse lugar. E aí eu começo a encontrar espaço, eu começo a ver que eu preciso, e eu começo a conseguir olhar para mim e mirar, né, essa atenção. Eu acho que é por isso, né, que isso fundamenta muito bem que a palavra tem muito poder. O que a gente fala, né, então falar para você mesmo o que você deseja para você é importante que a gente ouça, não dando ouvido às palavras que são negativas, mas tomando posse para você daquilo que você deseja, e essa validação, ainda que seja você mesmo produzindo, que vai fazer diferença, né? A palavra que diz que assim como o homem pensa, assim é a sua alma, lá em Provérbios, eu acho que faz muito sentido. Eu preciso pensar bem a meu respeito para que eu realmente seja... E o próprio Deus fala, né? Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Então, por que eu vou pensar mal? Se o próprio Deus que me conhece as minhas falhas, conhece os meus pecados e me conhece ali da pior forma possível, ele consegue ter bons pensamentos a meu respeito, eu vou deixar que outra pessoa diga quem eu sou? Ou não vou me validar, eu vou me dizer imerecedora? Não, eu mereço, eu tomo posse, eu acredito naquilo que ele diz que eu sou, que de fato é a maior verdade a nosso respeito. E é anterior à sua própria existência física, exatamente, né? Se você pensar nessa perspectiva. Exatamente. O texto criacional, quando o homem é criado, uma das últimas coisas ditas é: e viu que era muito bom. Então, quando a Cecília foi criada, quem criou olhou e falou: vi que era muito bom. E assim para cada um de nós. Então, o ser humano, ele foi criado e foi dada a validade dele. O atestado de aceitação, que é um outro conceito importante, já veio ali. É muito bom. Você a gente já nasceu selado, exatamente. Né? Então, a gente precisa chamar, é o que você falou. Chamar. Se eu não recebi, né, se o ambiente que me formou, seja a família original ou a família que sucede, né, que é que você constrói, você deve dizer a você deve resgatar esse lugar e construir um caminho que vai... Eu brinco que quando eu escrevi livros, eu escrevi 2, né? O primeiro, A Grande Teia, foi muito bacana. Mas quando eu escrevi o segundo livro... E você não iria escrever o Guardiões logo em seguida, não, né? O Guardiões era o último, né? Exatamente. Mas sabe a bomba dopaminérgica de validação? Quando eu comecei a perceber que o livro que eu escrevi, né? E eu não tô falando isso com vanglória, por favor, eu sei quem eu sou. Né? Não já tinha sido cancelada, já tinha cancelada, né? Eis que Flávia era muito boa. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber a validação, que outras pessoas estavam sendo alcançadas, estavam sendo edificadas com aquela leitura, e outras pessoas estavam multiplicando aquilo. Esse alcance, isso foi muito poderoso na minha estima, no meu conceito de mim mesma. Por quê? Um propósito que gerou produtividade com frutos. Então, por isso que a mulher, ela não pode ficar trancada em si mesma. Ela precisa, a maior fonte que ela tem dentro dela é o útero. E ela precisa fazer... São aquelas palavras, multiplicar, crescer, exatamente, né? Então, a gente pode gerar fazer isso em tudo, todas as né? áreas. Nós somos, é o que Deus nos deu, nós somos frutíferos. E nós podemos fazer isso. Eu acho que quando a gente não faz, eu tô tolhindo o mundo de receber algo que Deus me entregou. Sim. Ou até o conhecimento que eu busquei ter, né? Da minha profissão, enfim. Eu tô deixando pessoas de receberem algo que coube a mim. E quando a gente vê pessoas que não vieram dessa história, né? De ter uma validação e vão construir as suas famílias para ter uma nova história, você acredita que ela consegue, através dessa autovalidação, dessa busca, construir uma história diferente? Com certeza. A gente já deu exemplo aqui, né? Tanto da comunicação, da verbalização, quanto da ação. O poder da ação é muito significativo. Mas uma coisa que eu acho muito bacana é semear na vida do outro. Seja o companheiro. Então, o que eu não recebi, eu entrego para o meu companheiro. Né? Uma vez a doutora Rosana Alves, ela dizia algo, a mãe dela foi órfã e foi a melhor mãe do mundo. E aí os filhos falavam: como que você conseguiu ser assim?
Se você não teve, e ela dizia, a melhor pessoa para dar o amor de mãe para um filho é alguém que nunca teve uma mãe. Ela sabe a falta que faz uma mãe. Né? Então é mais ou menos dessa linha, né? A gente sabe o que é a falta de validação quando passou por isso. Então você é capaz de dar pro seu marido. E quando você vai tendo os filhos, então, né? A hora que você vai semear, você vai semear, e isso traz uma cura tão grande para você quando você entrega para um filho. Então você vai entregando a validação que você não teve. E isso não só enxerta nele, mas isso também traz cura para a sua estrutura quando você movimenta, né? É um sistema que vai sendo gerador ali de vida. E a recompensa do filho é algo muito interessante, porque não é uma recompensa como qualquer outra relação. A recompensa do filho é só ele existindo, já é recompensador. A gente faz literalmente só para o bem dele. E a gente vê ele existindo já nos satisfaz. Isso é muito bom. Eu acho que é a maior experiência de altruísmo que a mulher tem o privilégio de viver. Sim, né? Maternidade. Isso é muito bom. Tenham filhos, gente, por favor. Tenham filhos, até porque a gente quer ver os formadores de opinião do futuro. Uma vez meu pai falou assim, minha filha, esse mundo tá muito perigoso, eu acho que eu vou pra roça, vou levar os meninos, você deixa que eu cuido deles. Falei, pai, mas quem vão ser os formadores de opinião? A gente vai deixar nossos filhos? Não, os formadores de opinião, as pessoas que vão ser os grandes empresários, né, os pastores, os líderes dessa nação, são os nossos filhos. A gente está preparando eles, entregando munição, eles são nossas flechas. Sim. Né, para que eles estejam. Então a gente está capacitando. Meu filho estava mostrando para o meu pai a respeito. Ele estava com a camisa do Retiro do Grow. E minha mãe olhou e tinha umas armas atrás. Ele falou, não, é porque é equipados. Porque ele falou assim, é o capacete, não sei o quê. E meu pai achou o máximo que ele sabia. Falei, é isso aí, tem que saber. Né? Então a gente está realmente equipando os nossos filhos, porque a gente vive numa guerra nesse mundo. Então, para que eles saiam assim, e é muito bom a gente ver eles cumprindo esses propósitos. Agora me conta uma coisa. Muitas mulheres, elas vivem à sombra de expectativas que geraram dela. Você precisa ser isso, e você, na vida profissional, na vida familiar, você precisa ter tantos filhos. Tem a situação de tipo, já casou? Já tem filho? Quantos filhos? Quando vai vir um segundo? Né? Então, como que é uma mulher que vive à sombra de fazer tudo que esperam dela? Você sabe que tem uma construção de esquema mental que fala sobre liberdade de expressão. É uma construção. Então, você viver num ambiente que você não tem liberdade para expor o que você não gosta, o que você gosta, se você está chateada, se você está feliz. Isso, por si só, vai construir um universo onde o mundo ao meu redor não sabe o que eu penso. Se o mundo não sabe o que eu penso, então, automaticamente, as expectativas criadas ao meu respeito, elas começam a ser maiores do que as minhas próprias expectativas sobre mim. E dá uma intenção de que você aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Que você não se posiciona. Né? E isso a gente ensina desde cedo. Né? E não permitir... Nossa sociedade tem muita dificuldade com a expressão seria... Não é rebeldia, mas o posicionamento. Quando alguém vai, um filho às vezes mais forte no ambiente familiar, né, uma mulher que seja mais forte, você não dá espaço para falar. Porque parece que quando a pessoa se posiciona, ela está agredindo. E é muito importante a gente entender isso, pessoal. Vamos pensar. São coisas completamente diferentes. Então, eu tenho o direito de falar, eu preciso aprender a falar com respeito, mas eu preciso falar. Não falar não significa necessariamente... Adoece muitas vezes. Exatamente. Né, que é o alvo que vem depois. Então, aí você começa a atender a expectativa de um, de outro, a fazer o que um e outro quer, e quando você vê, você não sabe. Aí a gente entra nessa linha do não sei o que eu quero, não sei quem eu sou, né, e das angústias que vem em torno disso, muitas vezes raiva. Raiva é uma emoção muito comum, né, a tristeza aguda, né. Eu convivi com uma pessoa há aproximadamente 2 anos atrás, esteve no meu consultório como estagiária, uma moça de 23 anos. Quem me procurou para que ela fosse fazer o estágio foi a mãe dela. E minha filha está terminando um curso e ela foi fazer o estágio comigo. E depois ela estava fazendo um outro curso, eu perguntei para ela, qual curso você está fazendo? Ela falou assim, não sei, foi minha mãe que me matriculou. E depois conversando com ela a respeito de
a análise para fazer um teste vocacional, ela falou que o teste dela deu humanas, ela tinha feito um curso na área de saúde. E eu fiquei pensando, gente, ainda hoje existe isso. Ela morava no mesmo bairro da clínica e a mãe dela levava de manhã, buscava na hora do almoço, levava de novo. Com 23 anos, já formada com uma pós-graduação, ela não se locomovia. Então, era muito claro que ela estava cumprindo um desejo da mãe. Enquanto que eu pensei, gente, isso não existe mais. Mas ainda é tão comum, e eu acredito que exista isso nas relações, exista desde as festas que as mães querem de 15 anos e querem que seja igual, como a mãe não teve, e o casamento tem que ser dessa forma, e a criação do neto, e vai suprindo uma falta que era dela, em cima da filha. E às vezes isso geram críticas, né? Críticas que vão doer, que vão machucar na filha. Eu acho que também críticas em relação à aparência deve ser bem complicado. Você vê isso acontecendo? Sim, e muitas vezes quando esse filho, essa filha, né, principalmente se for mulher, ela não responde ao desejo, né, dessa mãe, ou às vezes desse pai, dessa família, a expectativa, né, aí você se instaura um caos para dois lados, ou para rebeldia, né, ou para esse outro lado que é a apatia, que eu ainda considero pior que a rebeldia. A gente vê que assim, o projeto final da vida de um pai e uma mãe são pessoas que se sustentam, que sejam autossustentáveis, né? Então, quando você constrói um filho que você precisa fazer tudo por ele com 23 anos, tem alguma coisa errada, né? Porque ali na adolescência, eu falo que a régua é sempre assim, quanto menor, mais presença. Quanto menor, mais a presença do pai, até dando, às vezes, fazendo os imprints de valores, de vontades, de expectativas. O menino vai crescendo, a menina foi se formando, essa mãe vai deixando a menina apresentar a vontade dela. E aí a gente começa ali na adolescência a fazer os testes, né? Vai testando, vai deixando, mas precisa haver o espaço da escuta para que na vida adulta ela possa dar tchau para você e seguir a vida dela, né? Aprendendo a administrar, porque tudo aquilo, Cecília, que a gente no ambiente primário, a gente tolera, a gente vai levar para o ambiente secundário, terciário e sim na nossa vida. Então, se no ambiente familiar esse menino não teve espaço, não podia falar, ele era, né, essa menina era subjugada, qualquer crítica, ela mandava ela ficar quieta, ela vai aprender isso do marido, ela vai deixar, ela vai aprender isso do ambiente de trabalho, ela vai permitir nas relações de amizade. Você falou aqui da importância das mulheres se empoderarem saudavelmente. Quantas mulheres vivem em relacionamentos e que as que estão nos ouvindo, prestem atenção nisso e modifiquem a rota hoje ainda, mas estão em amizades não saudáveis. Por quê? Porque aprenderam a subjugarem suas vontades, suas próprias expectativas nos ambientes primários. Então, é algo que a gente precisa ter esse alerta, né? E a nossa grande chave é quando a gente está formando alguém, né? Onde a gente pode fazer um mundo melhor a partir desses seres humanos. E eu vejo também a relação mãe e filha, ela é um pouco complexa no sentido de que há muitas mães, né, que a relação de aparência mesmo. Às vezes, a gente está vendo muitas mulheres aí, em torno, eles falam que os 50 são os novos 30, né? Eu lembro da minha... Graças a Deus. Graças a Deus, né? Oh, Senhor, muito obrigada. Então, que a gente nasceu no tempo que tem botox, sim, máquina de lavar, né? Ajuda bastante. Tanta coisa boa. Então, que a gente saiba usar para o nosso bem. O que acontece? Muitas mães que estão se cuidando e as filhas, às vezes, não se cuidam e geram uma série de atritos. E o contrário também, né? A filha se cuida, a mãe não se cuida e há um atrito. Como que a gente pode trabalhar essa relação para que ela fique no mínimo saudável? Porque há um amor aí. Por que vai gerar essa briga? E a filha, às vezes, aí disputa a atenção do pai, né? Tem isso. Porque muito. Tem toda essa situação da relação, né, da filha com o pai. E é preciso que a gente entenda o papel de cada um, o valor desse papel, né, para poder trazer uma relação saudável. Como que a gente pode fazer? Entender muito as feridas, né? Porque, por exemplo, às vezes a ferida daquela mulher que é mãe, né, que às vezes vê o esposo ter uma relação com a filha que o pai nunca teve com ela,
Então, entende o sistema ali, entender esse sistema, e aí talvez a pessoa vai pensar, mas precisa de terapeuta para isso? Muitas vezes sim, e tudo bem. Mas hoje em dia a gente tem muito conhecimento fácil, como esse do podcast, né? Quanta coisa a gente estudou para estar aqui falando hoje, né? Mas coisas que você vai poder pegar e aplicar. Então eu vejo que assim, esse olhar para dentro da própria história dessa mãe, essa filha, entender que é necessário respeito. Muitas vezes você não vai mudar a sua mãe, mas se você sabe quem você é, se você encontra um espaço de respeito, que é o quê? Eu não vou fazer tudo que a minha mãe quer necessariamente, eu tenho um espaço para fazer o que eu preciso, se é me cuidar, né? Se sei lá, investir em mim. A minha mãe não quer que eu invista porque parece que eu estou demais, né? Fala muito assim, tá parecendo uma fantasia, né? Tá exagerando, investindo todo o seu dinheiro, mas entender, eu preciso respeitar essa mãe, né? E muitas vezes essa mãe olhar para a sua própria história, buscar ajuda. Então, o que funciona? Vamos nos aliar. Tem um texto muito lindo que diz que para que não venha o ferimento sobre a terra, né? A maldição sobre a terra, precisa haver conversão de coração de pais com filhos. Então, vamos aplicar aqui, né? Que haja uma entrega de coração de mães com filhas e de filhas com mães. Esse é o melhor caminho, para que ambas saiam, né, promovidas dessa história. Então, talvez se a filha é essa que se cuida mais, ela possa ajudar a sua mãe. Se é a mãe, ela possa contribuir na construção da identidade dessa filha. Mas sempre pensando no respeito e no amor. Eu acho que não tem outro jeito, né, para que isso se solucione com cura. Esse processo de olhar para dentro também ele é muito fundamental. A restauração do belo é uma área vocacional. Assim como a restauração da justiça, da paz, do conhecimento, existem áreas vocacionais. E o belo, que incute a excelência, a ordem, as cores, os cheiros, todo esse conjunto criacional, isso é uma área vocacional. E que muitas vezes a gente tem visto tentarem ser deturpados. Não, mas a gente tem que manter essa bandeira, porque assim, é um propósito, né? Tanto que quando você melhora um ambiente, você melhora o aspecto emocional, a relação das pessoas naquele lugar, o descanso, tudo muda, né? Então, da mesma maneira, a gente precisa cuidar da parte estética. Faz muito bem. E no dia a dia, assim, a gente percebe que na rotina da mulher, nesse desempenho de múltiplos papéis, existem práticas que vão fazer com que ela consiga se reconectar com ela, trazer voz, fazer com que ela se veja, com que ela consiga comunicar com as outras mulheres também, manter os relacionamentos saudáveis, ter tempo para ela. Você sugere algum tipo de ação que vai fazer diferença? De uma certa forma, eu falei aqui nos 5 elementos de algumas ações, mas eu vou falar de práticas para mim, que eu acho que são bacanas no geral. Eu acho que um tempo para si, ele é fundamental. Seja esse tempo para você fazer suas orações, suas leituras, o seu momento de lazer mesmo, um tempo diário. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, a escrita, que a gente hoje sabe que ela é terapêutica. Então, você escrever, às vezes você está fazendo uma leitura, e você ter um tempo para você escrever, ou colocar ali coisas do seu dia, de como você tá, como você acordou. Quem faz no início do dia, né? Coloca ali as expectativas, os sentimentos. Quem faz no final também pode colocar seus agradecimentos. Então, eu acho que essa prática da solitude, no geral, Cecília, ela é muito fundamental, né? Todos os dias o homem descansava na viração do dia, ele tinha um tempo de comunhão. Então, eu creio muito nisso. Eu acho que dentro desse tempo, a atividade física, a gente sabe hoje que é fundamental, né? Se você não consegue todos os dias, a maioria não consegue, mas 3 vezes na semana, de 40 a 50 minutos, você ter um tempo para ser seu, um tempo para você estar com suas amigas, né? Então, acho que são momentos, a própria terapia que nós falamos aqui. Então, são coisas que são práticas que ajudam nessa organização. Por que a gente fala desse tempo para a mulher? Porque é um tempo onde você vai se olhar, você vai perceber suas emoções, você vai fazer uma leitura, às vezes, da sua vida. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma prática que eu tenho a cada tantos meses, uma linha do tempo. Eu olho para os meus meses e eu vejo o que eu fiz, o que eu realizei, às vezes como eu me senti. Né? Uma linha do tempo é você literalmente marcar de um tempo ao outro,
O que eu fiz? Eu lembro, teve uma época que eu fiz uma linha do tempo dos últimos 10 anos da minha vida e eu percebi que em 10 anos eu tinha tido 3 filhos. Muita produtividade. E naquele período eu estava meio em crise comigo, sabe? Então eu acho que o tempo para si, esse tempo, ele é muito fundamental. Mas aí, talvez quem vai nos ouvir vai falar, mas como? Como você faz todas as outras coisas? Uma vez, até a Karine Zanon, ela foi minha coach por um período, muitos anos, e ela me disse para mim assim, você sabe uma coisa que tem em comum entre você? Na época era o Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos. Vocês verem como tem tempo. Eu falei, o quê? As 24 horas do dia, você tem as mesmas que o Barack Obama. Eu fiquei assim. Então, o que você faz com o seu tempo é uma responsabilidade sua. O que eu faço com o meu tempo é uma responsabilidade minha. Mas eu tenho o mesmo tempo que você, que o Barack Obama, que qualquer pessoa que produz inúmeras coisas na vida. Então, é uma questão de decisão. A gente tem um perfil que vai construir hábito de determinada forma. Então, para alguns, hábito, eu tenho lá em casa padrões diferentes. Para um hábito senta todo dia, naquele mesmo horário, faz aquilo por tantas horas. Para outro, não. Um dia ele faz em tal hora, outro dia ele faz em outra hora, mas faz. Então, o importante é você encontrar a sua construção de hábito, né? Dentro da linha do que você falou. E também, Cecília, aprender a lidar com a culpa. A culpa é uma emoção desagradável funcional. Ela vem para te avisar a sua responsabilidade em qualquer situação. Não fez? Sentiu culpa? Ah, tudo bem. Por que eu não consegui fazer? Ah, porque nesse dia teve muita coisa, eu não estava me sentindo muito bem, mulher, né? Às vezes está naquela semana, estava mais animada. Ok, corrigiu, vai no dia seguinte e faz de novo. A gente às vezes gasta tanto tempo na culpa e aí a gente fica ali, a gente não volta. Então resolve, não fez um dia, resolve, mas no outro você volta e faz. Não conseguiu fazer no segundo, vem no terceiro e faz. O negócio é você não desistir. Os grandes achados da história estão ligados a pessoas que insistiram muitas vezes em algo. E é assim que tem que ser. Né? Não perseverar até o fim. Até o fim e tentar quantas vezes... Às vezes a gente faz essa leitura de que para ser de verdade tem que ser perfeito todo dia, nunca ter errado. Não é assim. Isso não é uma verdade. Né? Ou não a de muitas pessoas. Então o importante é você voltar, retornar e insistir naquilo que você acredita. Não conecta, né? Começa a ficar uma coisa muito perfeita, né? Isso não é a realidade. Você falou de como lidar com a culpa, a gente precisa aprender. E como lidar com a ansiedade? Que excelente pergunta. Olha, a ansiedade é um tema assim, particular para mim, porque a minha história, né? 6 anos eu já tinha aí sintomas de ansiedade. Fiquei surpresa de ouvir isso. Ficou? A gente pensa assim, não... Ela não tem nada disso, nunca teve. Vem aí Restauração Interior e eu conto essa história em detalhes. Mas assim, o que aconteceu comigo, vou contar um pouquinho aqui da minha história. Por favor. Uma criança muito feliz, um ambiente feliz. Sempre tive muita marca da alegria. Eu era criança que pulava, espoleta, sempre fui. Só que quando chegou ali nos meus 6 para 8 anos, a minha mãe teve um quadro de câncer e ela... saiu de casa um dia para fazer um exame ginecológico e ficou no hospital. Na minha cabeça, eu fui descobrir há uns 5 anos atrás, ou 7 talvez, que minha mãe ficou 30 dias. Para mim, eu achava que ela tinha ficado 8 meses, eu falava isso. Minha mãe ficou no hospital 8 meses. E ali se instaurou uma insegurança. Como eu tinha uma sensibilidade, né, eu era uma criança que sempre tive uma percepção, isso é de cada um. Né, a gente existe uma estrutura, né, chamada neuroticismo, que é um traço que a gente tem, todo mundo tem. E aí você vai ter em graus diferentes. O meu sempre foi mais alto. O que é um neuroticismo? Não é um neurótico, não. É a sensibilidade biológica ao mundo. As pessoas nascem com um grau mais tendencioso ou não. E eu já tinha, era sensível. Então, eu comecei ali a ter uma ansiedade, que é o quê? Sua pergunta, né? É um cálculo sobre a vida dos perigos. A ansiedade, ela é uma resposta ao sistema de segurança que o cérebro humano vai fazer. Ele vai calcular o que está acontecendo no mundo da Flávia, criança, e outra leitura que ele vai fazer é a capacidade que a Flávia tem de lidar com o que está acontecendo. Então, a ansiedade é quando eu sinto que o que está acontecendo é grave demais e eu sou pequena demais, eu sou incapaz demais a lidar. Quanto maior distância, né, para os nossos espectadores,
mais resposta ansiosa, mais intensidade dessa resposta. Então, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem um aceleramento de muitas coisas, nível muito grande de comparação, né? Você é mulher, aí você compara a imagem, compara a produtividade. Tem gente que está assustada com o meu currículo, está assustada com você que fez um produto, gente. Isso é coisa incrível, eu acho incrível isso. E se compara. Então, o que o cérebro faz? Meu Deus, quando eu vou conseguir ser igual a doutora Cecília? Não vou, porque eu não consegui nem tirar minha carteira de motorista. E aí, a ansiedade, ela começa a ir em inúmeros casos, né? Outras coisas que produzem ansiedade. Falta de saúde física, falta de descanso, falta de relacionamento. Então, a gente tem um combo de situações que são responsáveis por isso. Como que a gente lida? Primeira coisa, parar para entender a sua vida hoje. Né? Você que é mulher que está nos ouvindo, homem, né? Olha a sua vida hoje, veja como que está, comece a fazer os ajustes. Não dá para a gente falar de melhoria se antes a gente não tornar saudável. Tem muita vida doente. Você falou sobre a questão da pessoa deprimida, não ter vontade de se cuidar, porque a depressão é a baixa de total de energia. Ela já gastou. Imagina que a alegria e a depressão numa linha, né, de declínio. Aqui eu tenho energia, aqui eu não tenho. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a subir a energia. E como é que eu começo a subir? Com ordem, tornando a vida mais saudável. Então, se eu estou dormindo mal, né, uma coisa que eu descobri ao longo da minha jornada com ansiedade pessoal, né, que o sono para mim é vital. E eu por muitos anos, com muitos filhos, muita produtividade sempre tive, eu negligenciava muito o sono. Então, foi algo que eu corrigi. Até hoje, se eu tiver numa semana intensa, o que eu faço? Eu corrijo o sono. Eu vou abrir mão de alguma coisa, eu vou dormir mais cedo, eu vou tentar dormir até mais tarde. Se eu tiver um compromisso, às vezes eu vou tirar. Para quê? Para corrigir o sono, para eu não desequilibrar, porque senão a ansiedade vai gritar. Então não é algo que é uma vez vencido para sempre vencido, não. É algo que é uma vez equilibrado, continue equilibrando. Você sempre vai ter que, porque é um sistema de regulação. Então, olhe para a sua vida 01, veja o que está desequilibrado e comece a colocar ordem. Hoje aqui, você já ouviu muita coisa que pode te ajudar. Às vezes eu lembro que quando eu precisei de psiquiatra, foi a psiquiatra dos meus pacientes que cuidou de mim. E ela dizia para mim, tem que ter um tempo para você fazer algo que você goste. Algo que você goste. O que você gosta? Aí a pergunta, né? Eu gosto de ler. Tem que descobrir. Então, faça algo que você goste, cuide. Muitas vezes vai ser necessário ir a um médico mesmo, ver suas taxas hormonais, que estão desequilibradas. Então, esse autocuidado de várias coisas, ele vai te ajudar a cuidar e eliminar ou minimizar os sintomas ansiosos. Agora, já posso te dizer de cara, atividade física e alimentação e descanso são coisas básicas para você cuidar do quadro ansioso. Precisa de fazer isso. Sem isso, fica muito difícil você manter ao longo da sua vida essa sensação de paz, porque é isso que a ansiedade tira de nós, né? O quadro ansioso, ele dá essa sensação de perturbação. Rouba. E não é uma coisa, Cecília, que é voluntária. Eu brinco que o botão do quadro ansioso, você liga, um dia esbarra nele, é o copo cheio, esbarrou. Para desligar, não é um botão. São vários botõezinhos que você vai mexendo neles, mexendo até que você recupere. Por quê? A intenção da ansiedade é te revelar que tem alguma coisa perigosa. Então, enquanto o seu cérebro não entender que você está legal, está tudo bem, ele não vai parar de mandar as respostas, que seja, né, ataque cardíaco, o sono, você começa a dormir, ter sono picado, às vezes a insônia, às vezes o aperto no peito, final do dia dá aquele aperto no peito, aquela tristeza. Então, sintomas que vêm para te chamar a atenção. Então, o que precisa fazer quando vem o sintoma? Dá atenção. E como a gente consegue encorajar a mulher hoje a dizer não numa situação em que ela se vê meio que numa sinuca de bico, num beco sem saída? Eu acho que existe uma expressão chama direcionamento para o outro. É um esquema mental que a gente constrói ao longo da vida. E nesse esquema mental, qual que é o saudável? O que é assertivo? Você conseguir julgar cada situação que você viver, se você vai dizer sim, 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 não, não, né? Agora é sim, agora é não, né? Vou pensar. Então,
Isso na construção humana cada um vai fazer o seu caminho. Entram os hábitos, entram as experiências, entra o perfil da própria mulher. Então, cada mulher tem um perfil. Às vezes, uma pessoa mais fleumática, né, que tem essa coisa de querer harmonia, paz mundial, então não quer desagradar. Qual é o desafio? É da estrutura dela, ela nasceu com isso. Então, para ela é muito difícil dizer não, porque ela vai desagradar. Uma outra construção da dificuldade de dizer não eu só recebi elogio quando eu fazia o que o outro ficava feliz. Então, eu só era amada, eu só tinha um olhar quando eu fazia o que era esperado que eu fizesse. Então, também pode ser uma forma de eu construir esse sim automático. Qual é a minha fala como profissional nessa área? Quando eu recebo uma paciente com essa dificuldade, por exemplo, sempre digo, você funciona automaticamente assim. Você precisa tornar isso, desligar o botão do automático e usar intencionalmente em cada situação. Como é que eu saio disso? Se já virou um padrão, um vício? Eu, particularmente, a minha dica é, nunca diga a sua resposta de imediato. 01. Se tiver que dar uma resposta, trabalhe em você para sempre... Hoje em dia dá para esperar o WhatsApp, você fala, eu posso te responder amanhã? O que você vai fazer nesse intervalo? Você vai parar, você vai olhar para você vai olhar para a sua agenda, você vai olhar para os seus valores, você vai olhar para as prioridades da sua vida. Por isso, Cecília, é muito importante, cada fase da vida, você saber quais são as suas prioridades. Qual é o seu propósito, para onde você está indo. Porque, às vezes, é uma excelente oportunidade, mas não é para você, ou não é para você nesse momento da sua vida. E se você não sabe para onde você está indo, fica difícil. Então, segunda coisa, é isso, saber qual é o alvo da sua vida naquele momento. E terceiro, peça feedback. Às vezes eu faço muito isso, acredito que você também. Converse com meu marido, olha, apareceu uma proposta de uma viagem assim, uma palestra assim, um convite assim, o que você acha? Ouça pessoas da sua confiança, que te conhecem, que conhecem o seu propósito. Então, três coisas. Desejam realmente o seu bem. 3 coisas que eu falei. Não responda de imediato. Isso é para desfazer um esquema. Esquema do automático. Vamos quebrar ele. Não responda de imediato. Tenha tempo para pensar. Segundo, olhe para o seu propósito nesse momento. Para onde você está indo, suas prioridades. Terceiro, ouça feedback de alguém que você confie e que te ama. Você vai começar a viver essa experiência que você relatou. Aí você vai... No início, às vezes você erra. Você vai dizer um sim, depois você vai ter que voltar para corrigir. Depois, no segundo momento, você vai falar... Vai ficar na dúvida. No terceiro momento, você já começa a conseguir dizer o que você quer. E das próximas vezes, você já vai dizer de imediato. E vai ficar tranquila e vai ter essa sensação que você está tendo. De quê? De respeitar a si mesma. Por quê? Porque não é mais um automático. É uma pessoa que toma consciência de si, sabe para onde está indo, sabe o que quer, né? E que vai acertar mais do que errar na hora de dar as suas respostas. E é muito importante porque você recebe o respeito que você se dá. Uau! Então, quando ninguém vai te respeitar mais do que você mesma. Então, se você demonstra isso, que existem coisas que são mais importantes, talvez, do que uma boa oportunidade, né? Faz muita diferença na forma como você é visto e percebido, né? E, de fato, mostra que nós não estamos meio que à venda numa situação, que algumas coisas são mais importantes. E é importante para nós mesmos termos essa certeza. Então, tem sido, assim, libertador, né? E eu encorajo realmente as mulheres que têm essa dificuldade. E foi exatamente nessa linha que eu trabalhei para conseguir hoje dizer não nessas situações. E a gente percebe que ainda há um conceito deturpado em algumas mulheres que veem que cuidar de si é vaidade. Não precisa. É uma besteira, posso deixar para lá. O que você diria para essa mulher que acha que não preciso cuidar? Qual o reflexo que a gente percebe? Nos relacionamentos, na vida dela, você percebe que ficam sequelas? Sim. Cuidado não está conectado ao conceito de vaidade, mas ao conceito de competência, de zelo, né? E competência é parte da estrutura do ser humano, né? O conceito de competência é quando você é capaz de fazer uma coisa bem feita.
e faz isso com constância, e faz isso na presença de alguém ou na ausência, né, das pessoas públicas, do público ou no privado. Então, competência é a expressão do seu ser. Então, não tem como pensar em cuidado fora dessa perspectiva. Quando você não cuida, aí que é o problema, né? É aí que você está pecando, né? É a hora que você está deixando de fazer algo que você originalmente, naturalmente, nasceu. Porque se você não cuida, estraga, né? O não zelo de qualquer coisa estraga aquilo. Então, seja o seu corpo, seja seus relacionamentos, seja a sua jornada de vida. Então, o cuidado é algo que está inerente e você precisa desenvolver. Se não aprendeu, vai ter que aprender. Um bom modelo é você se unir com pessoas, né? As amizades, os relacionamentos, ambientes. Eu me lembro que quando eu me mudei do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, há 20 anos atrás, aonde eu vivia, não tinha muito essa coisa de decorar casa decorada, não era uma realidade, né? E aí eu vim para cá, eu comecei a ir na casa das pessoas e via o cuidado, né? A gente está falando aqui de cuidado em todos os aspectos. Eu falei, não, a próxima casa que eu vou ter, eu vou fazer como as pessoas fazem. Então você começa a copiar esses bons exemplos do modela, cuidado. né? Modela literalmente. E assim cabe para o autocuidado, né? Para o cuidado com o corpo, com a nossa aparência, com a nossa vida, porque isso reflete, né, a quem a gente é um reflexo de quem de fato nós somos. Então, a Bíblia fala que nós somos cartas vivas, né? Então as pessoas nos leem. Tudo que a gente faz é uma mensagem. Sujeira, limpeza. Exatamente. Beleza. Então, qual é a mensagem que eu transmito quando eu não me cuido? Ah, mas é um julgamento pela aparência? Não é essa a questão. Até que eu fale, a pessoa vai fazer um conceito a meu respeito daquilo que ela está vendo. E é exatamente assim. O seu marido que é médico, ele dentro do hospital, quando está com um jaleco, as pessoas sabem que ele é médico. Identificam ele como um profissional. Então, tudo isso faz parte de todo um conceito daquilo que a gente observa. Então, está tudo relacionado e a gente precisa entender isso sem criar algo maior. É muito simples, né? E realmente vai trazer benefício, né? E você hoje já percebeu alguma mulher que depois de ter esse conhecimento de, uma mulher que era retraída, que não falava, que não conseguia se relacionar e conseguiu florescer. E conseguiu gerar frutos em todas as suas áreas da vida. Você já teve alguma situação assim que você pode compartilhar? Diversas situações, mas tem uma em especial, né, que eu falo que já é um fruto maduro, já gerando outros frutos. Em torno de 20 e poucos anos atrás, foi uma das primeiras pacientes que eu tive. E essa paciente, ela veio para mim porque ela tinha um quadro ela foi contaminada com vírus HIV. Era uma jovenzinha, recém-casada, e casou-se com um rapaz que tinha tido uma experiência, que foi contaminado, então ela casou, foi contaminada. E eu lembro que ela veio para mim com uma desesperança tamanha, um sentimento de injustiça tamanho, porque ela se sentiu traída pela própria vida, né? Por Deus, pela história dela, enfim. E com um quadro muito grave familiar, porque ela vivia em um ambiente, por exemplo, que nenhuma das mulheres da família dela podiam estudar. Tinham voz, tinham espaço. E eu lembro que no primeiro ou segundo atendimento, ela saiu daquele espaço, depois da escuta, e ela disse para mim assim: tudo que você está fazendo por mim hoje, um dia eu vou fazer por outras pessoas. E foi uma longa jornada, ela foi minha paciente por muitos anos, mas ela pôde desabrochar no autocuidado, literalmente, né, de entender, teve filhos, estudou, fez a mesma profissão que eu, fez mestrado e hoje, né, anos depois, ela de fato cumpre, ela tem projetos sociais, inclusive que ela cuida de mulheres. Ela tem um projeto que faz uma imersão voltado para o grupo feminino, onde ela dá voz e espaço para mulheres cuidarem de si mesmas e terem espaço para a espiritualidade, para o emocional, para a carreira. Então, eu falo que é um dos meus maiores, tem muitos, alguns até que eu não sei, né, e é bom que a gente não saiba mesmo, mas ela é um exemplo. Eu sempre olho para ela e vou acompanhando a trajetória dela hoje pelas redes sociais e falo como vale a pena. Porque eu, no exercício da minha profissão como mulher,
pude acolher uma outra mulher em sofrimento, né, e ver o caminho que ela teve. Ela foi a primeira a estudar, a primeira a dirigir, a primeira a comprar sua própria casa, a primeira a se formar. Quebrou padrões, a primeira, né? A fazer tudo na família dela, e hoje a filha já está voando, né? E é muito legal porque, assim, não começou em mim, mas eu vou começar uma história diferente, decidir isso. E a gente encoraja, a gente quer trazer isso, que é possível, independente de onde você veio, você recalcular a sua rota e fazer de você uma história diferente. Buscar ajuda, tratamento, a terapia, os relacionamentos saudáveis, né, vão fazer com que você consiga realmente viver o que a gente entende hoje como uma plenitude de vida. E se hoje, Flávia, você pudesse definir, trazer para as mulheres um conceito de uma mulher plena, o que ela precisa fazer para alcançar isso? Para, em todos os aspectos, em todos os âmbitos, ela sentir essa plenitude. O que você deixaria como conselho pensando na saúde mental? Olha, eu acho que um das grandes... Eu tenho uma frase num dos meus livros que eu digo direcionado ao outro, mas eu acho que cabe para mim mesmo. Aprender a sofrer é tão importante quanto aprender a ser feliz. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente vive hoje é uma dificuldade de lidar com o sofrimento. O sofrimento paralisa, o sofrimento distrai. Para não sofrer, a gente entra em processos automáticos, às vezes até de trabalho, porque a gente não consegue lidar com aquilo que está sentindo. Evita conflitos, não se posiciona. Em outras situações, evidencia o sofrimento para chamar a atenção. Exatamente, usa muitas vezes, e fisicamente, a psicossomatização vai falar disso, adoece fisicamente, né? Porque aí, tendo um câncer, tendo um transtorno, isso é válido, isso é um espaço onde eu consigo falar, onde eu consigo ser vista. Então, aprenda a sofrer. Parece paradoxal, mas você precisa aprender a sofrer. A grande diferença, eu vejo na nossa geração, são pessoas que sabem administrar. E o conceito é resiliência, né? Que é a capacidade de passar por situações de sofrimento sem sucumbir a elas, mas aprender algo sobre elas, aprender mais sobre você, né? E superar e avançar. Não é porque tem sofrimento que você não vai ter uma luz do final do túnel, não tem um outro dia que vem, né, a alegria que vem pela manhã. Às vezes ela não é no dia seguinte, mas tem uma alegria que vai vir. Então, o sofrimento, ele vai te encontrar, mas ele não é o fim em si mesmo. Ele é algo que está no seu caminho e que tem algo para te dizer. Isso é muito poderoso, Cecília. Sabe por que a gente sofre? A gente sofre, não estou teologizando nem conceitualizando filosoficamente, mas biologicamente o sofrimento tem uma função. Qual é? Como médica, como profissional da sua área de saúde, você sabe. Que é alertar que tem alguma coisa fazendo mal. A dor, ela vem como um sinalizador de perigo. Machucou, cortou. Então, o sofrimento, ele é um indicador de que eu preciso perceber o que está acontecendo comigo. Então, não se distraia, não paralise, não ignore, olhe para ele. Olhe, entenda, conserte, vá lá ver o que feriu, conserte isso, entenda qual é o remédio que precisa para isso que está gerando dor. Mas continue, avance, né? Você nunca sai de uma experiência de sofrimento se você aprender a olhar para o aprendizado, a respeitar aquela fase necessária, igual, você sai maior, você sai melhor, é isso que a resiliência fala, né? Voltada para o campo psicológico. Então, esse é o meu conceito. Por quê? Porque aí a plenitude, de fato, ela é possível. Possível, porque ela não está ligada a ter uma vida toda certa, mas ter uma vida que supera-se, que avança em si mesma, né? Que sabe respeitar os tempos, as estações. Falamos tanto aqui de fases diferentes, então, que sabe entender, e aí você se sente uma pessoa plena, inteira, né? O que o inteiro tem a ver com integralidade, com esse aspecto. Então, seria por aí. Eu acho que hoje, na minha vida, a coisa que eu mais ensino é sobre isso. Mas também aprenda a ser feliz, né? Porque vai gerar o equilíbrio. Então, o que te faz bem? O que você gosta? O que tira o sorriso de você? O que faz você descansar? Se dê esse direito. Exatamente. Tão importante quanto aprender a sofrer é aprender a ser feliz. As duas coisas, né, precisam estar aí presentes para uma vida de plenitude. Gente, eu acho que
tanta informação, eu vou te encorajar a não assistir esse podcast uma vez só. Assiste mais de uma, anota, ou então assiste aos pouquinhos, porque eu tenho certeza, aqui eu já quero que essa edição fique pronta logo para poder assistir e ouvir novamente os conceitos que a Flávia trouxe para a gente, porque realmente a minha ideia é trazer conteúdo de valor. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas sentam à mesa para conversar e não tem assunto, e que a gente tenha sempre algo para levar uns para os outros, trazendo as nossas relações cada vez mais saudáveis. E eu quero agradecer muito a você, Flávia, que brilhantemente, assim, trouxe conceitos que vão elevar o nível de consciência das mulheres em relação à saúde mental, a se olharem, se acolherem nas suas dores, se darem o direito de sofrer e também o direito de serem felizes, de se fazerem ouvidas. A gente quer encorajar essas mulheres, que elas se sintam, que elas tenham a importância, ocupem os lugares que elas nasceram para ocupar, de mulheres que são auxiliadoras, mas que são mulheres que frutificam, que lá como aquela mulher de Provérbios 31, que acordava, que fazia uma coisa, que fazia outra, e a tinha gente negócios. tinha negócios, né? E a gente pode ser tudo isso, né? E isso é a plenitude, a gente cumprir tudo aquilo que a gente nasceu para cumprir. Num momento focando mais em uma coisa, em outro focando mais em outra, e tá tudo bem, nós estamos, porque Ele é. E nós estamos aqui para ajudarmos umas às outras. Muito obrigada, Flávia, que a sua jornada enquanto profissional você possa continuar contribuindo aí para essa geração. Esse é o desejo que eu tenho. E eu que agradeço, foi um prazer contribuir. A minha expectativa é que cada mulher que vai nos ouvir, como você falou, já quero deixar esse conselho, que faça isso também anotando, né, registrando, deixando esse tempo nosso aqui ser um tempo também terapêutico para o coração e que venham outros, eu quero mais. Vai outros ser um prazer, assuntos, momentos pra gente bater papo, conversar, eu acho que tem tanta coisa, né, eu tenho vontade de reunir mulheres para a gente conversar, encontrar esse espaço, né, que há algum tempo não tinha, e que a gente consiga encontrar isso para poder a mulher ter esse lugar de fala, onde ela vai conseguir esclarecer tantas dúvidas e que a gente possa, sim, uma encorajar a outra e levar esse conhecimento. Muitas mulheres, quando alguém manda um conteúdo, tá querendo me jogar uma indireta. Não, quando a gente fala de algo, eu quero que você cresça assim como eu cresci, assim como eu estou crescendo todos os dias, né? Eu gosto muito da Helena Tanuri e ela fala assim, olha, a gente não está perfeito aqui, nós estamos crescendo para melhorar como pessoas. E é dessa forma que eu acredito, melhorando de glória em glória para que a gente chegue até onde a gente quer chegar. E eu quero que você, minha amiga, meu amigo que está me vendo, conte comigo nessa jornada. Que esse podcast seja uma ferramenta na sua vida. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo.